O espelho que você evita. Hoje eu trouxe um dos temas que mais repercute dentro das mentorias. Vamos falar sobre integridade. Quando a sua palavra vira desempenho ou vira ruído. Que é uma frase que resolve esse episódio inteiro. Não existe transformação sem confronto. E o confronto que eu estou falando aqui não é com o mundo, é com você. Por quê? Tem uma parte da tua vida que tu evita olhar. E normalmente é exatamente ali que o teu desempenho cai, que a tua liberdade trava e que a tua vitalidade começa a vazar. Meu nome é Maicon, eu que sou estrategista pessoal. Na prática, eu ajudo pessoas que já fazem muito, mas sentem que algo não está funcionando do jeito que deveria. E esse é o Pontos Cegos, um espaço para conversas honestas sobre liberdade, desempenho e vitalidade. Deixa eu te fazer duas perguntas, de amigo para amigo, mas sem anestesia. O que você evita enxergar em você mesmo? O que você evita enxergar em você mesmo? Pensa nisso. Por que eu não olho para isso? O que eu estou evitando? E o que as pessoas ao seu redor tentam te mostrar e você rejeita? Isso me ofende. Não gostei do que fulano falou. Por quê? Tem um espelho que a gente evita por um motivo. Ele não mente. E ele não precisa gritar para ter poder. Hoje, eu quero colocar luz em uma palavra que muita gente usa errado e por isso não colhe nada com ela. A palavra é integridade. E não é sobre ser bom ou ser ruim. Não é sobre moralidade. Integridade é outra coisa. Integridade é funcionalidade. Pensa em um carro. Se o carro ele está inteiro, completo, em integridade, ele funciona. Se está fora de integridade, ele começa a falhar. Não é carro bom ou carro ruim, é carro inteiro ou carro quebrado. Com a gente é a mesma coisa. E aqui tem uma analogia que você não esquece. A gravidade, ela não liga se você acredita nela. Você não precisa concordar com a gravidade para ela funcionar. Integridade é igual. Você pode ignorar, você pode justificar, você pode racionalizar, mas o efeito continua acontecendo. Eu garanto que quando você está em integridade, a vida funciona melhor. Quando você está fora, a vida começa a quebrar de formas pequenas, de formas grandes. E aqui vem uma definição que pode mudar tudo. Integridade é o que se requer para uma pessoa ser inteira e completa. E uma pessoa é inteira e completa quando a sua palavra é inteira e completa. Ou seja, integridade, no fim, é sobre palavra. E eu vou simplificar isso em duas formas práticas aqui para gente. Você honra a sua palavra de duas formas. Primeiro, cumprindo o que você disse no prazo que você disse, sendo a sua palavra. Segundo, se você percebe que não vai cumprir, você avisa imediatamente quem depende da tua palavra e limpa a bagunça que isso causou. É isso. Ser íntegro não significa cumprir tudo sempre. Significa honrar a palavra, mesmo quando você não vai conseguir cumprir.
E sabe o que é mais louco? Muita gente acha que integridade é uma virtude bonita, tipo, legal de ter. Mas eu estou te dizendo uma coisa mais dura e mais verdadeira. Integridade é condição necessária para o desempenho máximo. Você pode ter talento, pode ter inteligência, pode ter carisma, pode ter um plano. Se a tua palavra está quebrada, o teu desempenho em qualquer uma das áreas da tua vida fica quebrado junto. Por quê? O custo de estar fora de integridade é sempre o mesmo. Você perde funcionalidade. E quando a funcionalidade cai, a oportunidade de desempenho cai junto. E agora, deixa eu trazer isso para o dia a dia. Imagina que você prometeu entregar algo na sexta-feira. Se você entrega, perfeito. A tua palavra está inteira. Se você percebe lá na quarta-feira que não vai dar, e você avisa, ajusta, negocia, reduz o impacto. Você continua em integridade. Por quê? Você honrou a sua palavra. Agora, se você some do mapa, você atrasa, você dá desculpa depois, você não quebrou só a tua entrega, você quebrou uma coisa mais profunda, a confiança. E confiança, no fim, é o capital invisível que sustenta relações, que sustenta um negócio, que sustenta uma equipe, que sustenta um relacionamento e até a forma como você se enxerga. Deixa eu te colocar no espelho agora. Você confia em você mesmo? Não na tua intenção, na sua palavra. Pensa isso. Você é alguém que, quando diz vou, tananã, 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 acontece? Porque aqui entra a parte mais desconfortável do episódio. A maioria das pessoas quebra mais a palavra com elas mesmas do que com os outros. Com os outros, a gente tenta manter uma imagem. Com a gente negocia. Eu vou treinar amanhã, eu vou dormir mais cedo, eu vou começar a segunda, eu vou parar de procrastinar. E aí não faz. E parece pequeno, porque ninguém sabe, mas não é. Porque toda vez que você faz isso, você ensina uma coisa para você mesmo. A sua palavra não tem peso. E quando a tua palavra não tem peso para você, ela começa a não ter peso para o mundo. Presta atenção. Isso não é sobre ser uma pessoa ruim. É sobre ser uma pessoa quebrada por dentro, no sentido de não inteira. É como se existissem duas versões suas. Tem a versão que promete e a versão que não cumpre. E isso cria ruído. E esse ruído interno consome energia, consome foco, consome coragem, consome paz. É por isso que tem gente que vive cansada mesmo sem fazer tanto. Não é só físico, é a carga de estar fora de integridade consigo. Agora tem uma armadilha, e é uma armadilha moderna aqui, que destrói integridade sem as pessoas perceberem. É quando você trata a tua palavra como uma análise de custo-benefício. Tipo, eu cumpro a minha palavra se valer a pena. Ou eu faço se for conveniente. Eu honro se não for tão caro. Só que no momento em que você faz isso, você está dizendo uma coisa para o mundo. Minha palavra não significa nada. Você pode até justificar, pode até explicar, pode contar a história que for, mas confiança não nasce da justificativa. Confiança nasce da palavra honrada. E agora, eu quero te levar para um lugar que realmente importa. Porque integridade não é perfeição. Não é. Integridade é responsabilidade. Porque você vai falhar. Você vai errar prazo. Você vai dizer sim e perceber que não dá.
Isso não é o problema. O problema é quando você honra a palavra depois disso. Quando você some, quando você empurra a responsabilidade, quando você deixa o outro lidar com a bagunça que você criou, isso é problema. E isso não vale só para pessoas, tá? Vale para os negócios, vale para a equipe, vale para a organização. Um time fora de integridade vira um time imprevisível. Promete, não entrega, atrasa, desculpa, remarca. E aí o desempenho despenca. Não por falta de capacidade, mas por falta de integridade. Agora, porque isso é o espelho que você evita. Porque olhar para a tua integridade exige uma pergunta que quase ninguém quer responder. Onde eu estou quebrando a minha palavra? Não para me culpar, para me fazer de errado, para enxergar. Porque se você não enxerga, você repete. E se você repete, você paga. Então vamos para uma parte prática, do jeito certo. Tá? É uma atividade simples, só que pode ser desconfortável, do jeito que transforma. Escolhe 3 pessoas de confiança. Gente que te ama, mas não te idolatra. Gente que fala a verdade. E pergunta assim: o que você vê em mim que eu talvez não perceba? Sem se defender, sem explicar, sem justificar, só escuta. E eu sei que tem gente que não está preparada para escutar, ou nem para perguntar ainda, ou nem para falar sobre a vida de outro, que não tem coragem, não tem liberdade na comunicação, e tá tudo bem. Mas faz esse exercício. Porque às vezes os outros enxergam o nosso ponto cego com clareza. Não é cego para eles. A gente pode chamar isso de implicância, mas muitas vezes é só a verdade. Tá? Então eu quero te dar um exercício que você faz hoje, tu faz em 5 minutos e que muda o jogo. Eu chamo isso de inventário da palavra. Pega papel, notes, que for, teu computador, teu celular. Lista aí 3 promessas que você fez e que você, por algum motivo, não honrou. Pode ser para os outros ou pode ser para você. E aí tu escolhe uma dessas 3. E você vai ver e vai honrar de um dos jeitos. Cumprir de verdade com prazo ou comunicar imediatamente, ajustar, limpar o impacto. Porque a tua palavra não precisa ser perfeita, ela precisa ser honrada. Tá? E aqui vai um outro desafio de 7 dias, simples, poderoso. São 7 dias de integridade absoluta. Então, durante 7 dias, toda vez que você der a sua palavra, você vai levar a sério. Se perceber que não vai cumprir, você comunica na hora, limpa o impacto. No fim de 7 dias, tu se pergunta: como que a minha vida mudou quando a minha palavra ficou mais forte? Porque é isso que acontece quando você entra em integridade. Você ganha funcionalidade. E quando ganha funcionalidade, ganha desempenho. E quando ganha desempenho, ganha liberdade. E quando ganha liberdade, a vitalidade volta. Aí sim, o normal começa a ficar saudável. Deixa eu fechar com uma frase aí que tu pode carregar. Integridade não exige perfeição, exige responsabilidade. Você pode honrar a tua palavra mesmo quando tu não puder cumprir. E agora eu te devolvo o espelho com uma última pergunta. Se você não pode confiar na tua palavra, por que alguém deveria? Imagina o impacto de 30 dias, 30 pontos cegos, mostrando a cada dia uma verdade.
para a gente reconstruir a nossa vida, sem viver amarrado ao passado ou na culpa. Enquanto isso, a gente segue por aqui, dentro do podcast. Até lá, olha para a tua palavra, observa onde que ela está vazando, porque é ali que o ponto cego mora.